Descobri que eu tenho um TDAH fortíssimo, segundo a minha psiquiatra, com 29 anos de idade. E assim, viver com ele sempre foi um desafio. Porém, agora eu estou sob tratamento. Fazem 9 meses que eu estou tratando esse TDAH, mas eu já posso falar pra vocês que não é as mil maravilhas depois que você começa a tomar um remédio. Não, o remédio não faz milagre. E sim, sempre sofri muito com o meu TDAH ao longo da minha vida, seja na minha infância, na minha adolescência, no meu começo de vida adulta. E ele me afeta muito até hoje, mesmo medicada. E acho que uma das coisas que vocês mais comentaram nos meus últimos vídeos era pra falar um pouco mais sobre como foi esse meu processo com o TDAH ao longo da vida e também pra descobrir ele. Tem uma coisa que eu quero falar com vocês que eu acho que foi principal, foi um ponto de virada absurdo que só fez o meu TDAH piorar. E eu acho que todos nós, independente se você tem TDAH hoje em dia ou não, sofre com isso. E é por isso que eu estou aqui, ó, munida de livros para poder falar para vocês um pouquinho sobre dopamina e o porquê pro TDAH isso é mais crucial ainda. Uma coisa que eu não posso deixar de fazer que vocês pediram bastante. Fala aí, povo bonito, aqui é a Malena0202, trazendo aqui para vocês no nosso canal mais um Pode Fala Aí. Se você assistiu o primeiro vídeo desse canal, você sabe que eu não sigo roteiro, que aqui não temos pé, não temos cabeça, não temos linha cronológica. Então eu te convido a pegar um café, um chá, um bolo, seja lá o que for, trabalha comigo aí do lado e vamos bater esse papo gostoso sobre um mal, né, que vem assolando a gente, sociedade moderna nesses últimos tempos, que é o vício em dopamina, e também o porquê que isso é tão coligado com o meu TDAH e a minha experiência pessoal. Vai lembrar, tá, que se você está passando por algum tipo de situação que você possa se identificar, por favor, procure ajuda psicológica, psiquiátrica e não leve tudo que eu for falar aqui como uma regra. Isso é um relato pessoal, onde eu realmente quero apenas compartilhar coisas que eu venho pensando, sentindo, a minha experiência e o que eu descobri, que quem sabe também pode abrir uma portinha aí pra você. Então se você caiu aqui de paraquedas e não faz ideia de quem eu sou, deixa eu só me apresentar pra você. Tudo bom? Muito prazer, meu nome é Malena, eu tenho 29 anos, mas eu já tenho muito tempo de internet. Desde os meus 17 anos eu produzo conteúdo aqui no YouTube de games especificamente, sim, um canal de games, uma gamer, Minecraft, The Sims, qualquer outro jogo que você possa imaginar na sua vida, eu já joguei nesse YouTube. E basicamente agora, uma Malena mais adulta sentiu a necessidade de criar um canal pra gente trocar uma ideia. Mas vamos começar do começo. O TDAH. Como é que eu soube que eu tinha? Na verdade, só soube mesmo depois que você passa por esse processo que eu vou explicar pra vocês como é que foi pra mim. Você precisa pelo menos passar por um psiquiatra, e o psiquiatra, a partir dali, ele já pode falar pra você que você tem TDAH. Mas a minha psiquiatra, ainda bem, é maravilhosa e me levou certinho por todo o caminho correto que eu teria que fazer pra ter o meu laudo. Porque sim, eu tenho um laudo, eu tive meio que um chá revelação do meu TDAH, sabe? Onde eu sentei com a neuropsicóloga que me atendeu e ela basicamente, tipo, destrinchou o meu TDAH inteirinho. Com quais são as minhas dificuldades, quais são os meus hiperfocos, os meus pontos, assim, mais incríveis também, porque o TDAH não é só coisas ruins, né? E a gente vai falar sobre isso. A minha psiquiatra foi absurdamente importante nesse processo, mas acho que talvez mais importante que ela foi a minha psicóloga. Eu já vim no processo terapêutico há alguns anos e ela sempre falou pra mim: Malena, vai ver esse TDAH, provavelmente tem. E não foi a primeira vez que eu fui diagnosticada com TDAH, né, quando eu encontrei a minha psiquiatra, a maravilhosa doutora Rita. Eu já tinha passado por uma experiência com psiquiatra antes, agora aqui na cidade de interior que eu tô morando. Eu fui acompanhar uma pessoa no psiquiatra e, sei lá, me deu na cabeça virar pra ele e falar assim: cara, deixa eu marcar uma consulta com você também? Tem algumas coisas que acontecem comigo que eu não faço ideia do que podem ser. Então, trocando um pouco de ideia com ele, ele falou pra mim: olha aqui, TDAH, toma aqui a sua Ritalina. E não resolveu meu problema. Definitivamente não. Por isso que é tão importante vocês procurarem profissionais de confiança e capacitados pra realmente te ajudarem nisso. E a minha psiquiatra atualmente, ela me acompanha já desde quando eu passei com ela a primeira vez, porque se você tá num processo de medicamentoso, né, de tratamento de TDAH, você tem que manter o acompanhamento com o seu psiquiatra. Porque a gente vai falar um pouco sobre os remédios, eles não são brincadeira, tá? Eu vou explicar pra vocês já tudo isso. Fui lá, troquei uma ideia com ela. A minha psiquiatra basicamente falou pra mim assim: menina, como é que você vive? Como é que você consegue literalmente manter o mínimo de uma coisa organizada na sua vida que eu não tenho, tá? A gente vai falar sobre isso também. Mas ela falou pra mim assim: cara, o seu TDAH compromete muito
a sua qualidade de vida. E quando ela falou isso pra mim, foi um abraço. E aí a gente teve uma super sessão onde eu falei da minha vida inteira pra ela e basicamente ela falou: olha, eu não acho que o seu TDAH esteja sozinho baseado no que você está me falando. Além do mais, que eu também cheguei a falar pra ela que quando eu era mais nova, as professoras falaram que eu tinha dislexia, porque eu tinha uma certa dificuldade pra ler. E eu vou explicar isso também. Mas basicamente ela falou: baseado em tudo que você tá me falando, você tem algumas particularidades que acho interessante a gente fazer um tiratema. Então, vai aqui nessa neuropsicóloga, que é uma pessoa especializada para realmente te dar esses diagnósticos mais complexos. Você passa por uma série enorme, gente. Vocês não estão entendendo, de testes. São conversas também que você tem e por aí vai. Mas testes de coisas que você acha que são idiotas, sabe? Eu tive que analisar olhares, eu tive que fazer testes matemáticos, tive que fazer um monte de coisa, assim, realmente, para chegar na conclusão. A minha psiquiatra suspeitava de que eu poderia... TDAH era com certeza que eu tinha já. Ela falou assim: garota, tu tem, mas vamos entender se você também tem dislexia ou não e se você está ou não também dentro do espectro autista. Era também uma dúvida que a gente tinha, era se eu fazia parte, né, do espectro autista, se era uma pessoa com TEA ou não, porque eu tenho algumas particularidades sociais que poderiam ser um grau 1 e não, é só TDAH. E segundo minha psiquiatra, também um dos mais fortes que ela já viu em quase 30 anos de psiquiatria. Mas ok, agora que eu dei um panorama geral aqui pra vocês sobre o meu quadro, de certa forma, contando um pouquinho como é que foi que eu cheguei nisso, não tem como você receber o laudo e você não olhar pra trás e não tentar entender como que isso sempre te afetou ao longo da sua vida como um todo. E ainda por cima, a minha neuropsicóloga fez diversas sessões comigo, porém ela também falou com a minha psicóloga e com a minha mãe. Sim, ela pediu pra ter uma consulta com os meus pais, sem mim, eu não estive presente, pra fazer perguntas bem sinceras em relação a como é que foi a minha infância. E acho que é legal falar um pouco disso, de como é que foi o meu TDAH na minha infância, porque não existe meio que uma regra, uma fórmula exata de como que é uma criança com TDAH. A sigla vem para transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Até onde eu vi, existem 3 tipos de TDAH. O TDAH desatento, que é aquela pessoa extremamente mais avoada do que hiperativa. Aí temos o hiperativo, que é mais aquela pessoa que realmente não para quieta, e tanto física quanto mentalmente falando. E o combinado, que é o meu tipo, que é os dois, meu amor. Tudo bom? Eu tenho desatenção e tenho hiperatividade. Mas a minha hiperatividade, quando eu era mais nova, ela era mais pro físico. Porém, entretanto, e todavia, sempre tive muita hiperatividade mental, sabe? Não necessariamente associado com uma ansiedade, né? Porque ansiedade a gente sempre fica pensando muito sobre o futuro, até mesmo remoendo coisas sobre o passado, só que não. O meu, no caso, é um pensamento de fato acelerado. Por que as professoras achavam que eu tinha dislexia? Que eu realmente, até hoje, se você me acompanha no meu canal de games, assiste umas lives minhas, vocês sabem que às vezes eu tô lendo alguma coisa e eu leio o bagulho tudo troncho. Eu me perco dentro do parágrafo, eu começo a ler uma palavra, tipo assim, a primeira sílaba, as 2 primeiras sílabas, e eu não termino a palavra. Eu meio que adivinho, o meu cérebro tenta processar as coisas mais rápido do que elas realmente do que eu realmente consigo ler. Então é aí uma hiperatividade, segundo a minha neuropsicóloga. Então eu sempre li muito troncho, porque, cara, sei lá, a palavra era bananeira. Eu não chegava no eira, eu lia banana, entendeu? Ou até mesmo, é difícil achar um pouco de exemplos pra isso, mas pensa em palavras que tem, sei lá, a primeira ou a segunda sílaba parecidas e o resto é totalmente diferente e o significado é totalmente diferente. Então, produzindo conteúdo, eu já paguei vários micos ao vivo, em vídeo, porque eu li o negócio total e completamente errado. Na verdade, lembrei de uma recentemente. A palavra era diluir e eu só li iludir, entendeu? Então, assim, é uma hiperatividade mental, de certa forma. Além disso, eu também era uma criança que apresentava muito interesse nas coisas que eu gostava. E acho que uma das coisas mais difíceis para quem tem TDAH é crescer ouvindo e manter a vida adulta ouvindo a seguinte frase: você só foca naquilo que você gosta, né? Você só presta atenção naquilo que te interessa. Como se realmente a gente tivesse a chavinha de poder criar essa seletividade. E não é assim. A pessoa com TDAH, ela cria hiperfocos. Mas assim, sabe quando você tá um pouco obcecado sobre algum assunto? Então, e dura alguns minutos? O meu duram horas.
ou semanas, ou meses. Já fazem alguns meses que eu estou obcecada em futebol americano. E eu, assim, estou consumindo tudo o que eu posso sobre futebol americano. Outro hiperfoco que eu tive recente também foi entre pizza de fermentação natural. Meu amor. E eu só realmente paro aquele hiperfoco até eu devorar tudo que tem de disponível sobre aquilo e eu enjoar. Então, na minha infância, eu meio que sempre fui assim também. Videogames sempre foi um hiperfoco, de certa forma, que eu consegui carregar pro longo da vida. Mas antes mesmo de hiperfocar em videogame, a ponto de criar um canal no YouTube, eu tinha um hiperfoco em futebol. Eu tive vários hiperfocos, assim, bizarros. Eu tive hiperfoco em taekwondo, eu tive hiperfoco em violão, eu tive hiperfoco em várias coisas. E sempre são coisas que têm um prazo de validade. E isso tem um reflexo muito forte também até hoje na minha vida adulta, porque agora eu tenho dinheiro que eu não tenho que pedir a autorização de ninguém pra usar. Ou seja, eu não tenho o breque o suficiente pra me parar de ter impulsos que eu não deveria estar tendo. Tudo bom? Por exemplo, eu tive um hiperfoco no ano passado de querer aprender a tocar teclado. Eu comprei um teclado. Ele tá lá parado há mais de ano. Entendeu? Então, assim... São muitas coisas. Só que na minha infância, eu sempre fui muito conhecida como uma menina que não parava quieta, sabe? Conversava muito, porque tem esse lance também da hiperatividade de não parar. E a minha hiperatividade sempre veio muito também no falar, né? À toa que eu criei um canal aqui agora só pra eu poder falar até não querer mais, entendeu? Porque tava atrapalhando um pouco o meu canal de games, né? As pessoas iam lá assistir eu jogando alguma coisa e quando iam ver, meu amor, eu tava falando sobre a minha saúde intestinal, eu tava comentando sobre drag queens, sobre a projeção internacional da carreira da Anitta, defendendo Britney Spears, assim, ferronhamente contra quem falava que a Lady Gaga é mais importante que ela. Não vamos ter esse debate aqui nesse canal, porque se vocês deixarem, eu vou ter um vídeo inteiro só defendendo a minha musa Britney Spears aqui nesse momento, tá? Começou a dar um pouco de afetada no meu canal, porque, cara, às vezes você quer entrar no canal de games e você quer assistir uma pessoa jogando um jogo focada no que ela tá fazendo. E eu não consigo. Diversas vezes eu abri lives no meu canal onde ela já tava marcada e eu tava fazendo alguma coisa antes e eu abro a live e, meu amor, eu não consigo largar o assunto que eu tava falando. Então eu perco o começo da live, ao invés de entrar e começar a falar sobre o jogo, eu tô falando de pizza. Eu tô falando de boxe, que boxe também virou uma paixão da minha vida. Também já foi um hiperfoco absurdo e por aí vai. Então, quando eu criança, eu era meio assim. E a professora, meu irmão... eu falava pra caramba, mas muito, muito mesmo. Eu não conseguia não conversar com os meus amigos. E o TDAH tem um pouco de dificuldade de realmente controlar impulsos. Então, a professora mandava calar a boca. Eu queria falar alguma coisa com um amigo meu, me coçava assim, e falava, entendeu? Então, eu sempre fui um pouco vista também como peituda, sabe? De tipo assim, ai, você tá me peitando, Malena? Não, professora. É que eu tinha que falar pra eles aqui, entendeu? Outra coisa que o meu TDAH também, às vezes, me ajuda, eu consigo multitasking, né? Fazer várias tarefas ao mesmo tempo, prestar atenção em várias coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, eu tava conversando com os meus amigos, super engajada, mas eu tava ao mesmo tempo prestando atenção na aula. Então, eu sempre quebrei muito a perna de professores quando eles viravam pra mim e falavam assim, Malena, tá prestando atenção? E eu, conversando, não, professora, tô prestando atenção. Ah, é? Então o que eu tava falando? E prá! Eu repito exatamente a mesma coisa que a professora acabou de falar. E pegava a matéria e por aí ia. Só que aí que tá a famosa frase. Você só funciona com aquilo que te interessa. Sim, eu sempre tive muita dificuldade, por exemplo, com gramática, com português. Escrever, no geral, sempre foi muito difícil. Eu não sei a diferença dos porquês até hoje. Português e gramática, no geral, era uma matéria que eu sofria muito. Espanhol... tinha muita dificuldade, mas ao contrário, por exemplo, eu tinha muita facilidade para química, porque eu adorava química, desenhar as cadeias de carbono. Então, assim, aquilo que eu gostava realmente ficava. E coisas que não me interessavam tanto, era óbvio, todo mundo tem dificuldade de guardar, né, informações que não te interessam tanto, só que pra mim sempre foi muito mais difícil. Então, chegando na vida adulta, começando o meu canal no YouTube, por exemplo, o YouTube sempre foi um grande hiperfoco pra mim. Se você me conhece há muitos anos, você sabe que teve uma época que eu não falhava vídeo nunca, dificilmente, e eram 2 vídeos por dia. Então, o hiperfoco, de certa forma, ajudou a construir uma disciplina pro YouTube sem igual. Só que a partir do momento que eu perdi isso, aqueles 3 anos que eu fiquei parada, caso você já tenha visto o primeiro vídeo, reconstruir, cara, demorou 3 anos.
pra reconstruir basicamente uma disciplina que era absurdamente necessária, que é o meu trabalho. Além de ser absurdamente necessária porque é o meu trabalho, é do projeto da minha vida, do amor da minha vida, que é o meu canal de games no YouTube, sabe? Mesmo com tudo isso, ficou difícil, porque é muito difícil pra mim criar rotinas, sabe? E a minha vida adulta foi meio que assim. Por um bom tempo, eu sempre mantive um grande hiperfoco no YouTube. Todo o resto era difícil. Eu tive problemas com a minha família, da minha mãe ligar pra mim algumas vezes e falar, chateada, cara, na razão e no direito dela, de esqueceu que tem mãe? E como é que eu falo pra minha mãe que eu esqueci? Entendeu? É meio complicado, assim, sabe? E eu lembro que nessa época, conforme a gente vai ficando mais velho, a gente vai criando senso crítico, a gente vai entrando na vida adulta, tendo mais responsabilidades, ganhando realmente bagagem de conhecimento, empatia e por aí vai outras coisas. Eu comecei a me achar uma pessoa ruim, sabe? É muito doido. Só que o que eu fui descobrindo? Conforme eu realmente descobri o meu diagnóstico do TDAH, eu fui tentar entender a minha cabeça. E descobri que realmente não só coisas, mas pessoas, se não tá na minha frente, se não tá na minha cara, naquele momento não existe. E eu sei que é uma merda falar isso, soa muito ruim. E eu me cobro por isso, tá? Me cobrava mais, na verdade, hoje em dia nem tanto. Se não tá na minha cara, eu não lembro. Se não tá na minha cara, tá tudo bem. Está exatamente do mesmo jeito que a gente deixou bonitinho igual antes. Então, o TDAH me afeta em várias coisas na minha vida. E provavelmente ao longo desse vídeo a gente vai falando um pouco sobre isso. Só que, e aí? O que fez você ir procurar ajuda se você passou uma vida inteira se esbagaçando por isso? Primeiro, eu sempre escutava por aí que era um problema meu mesmo, que era essa pessoa ruim. E a gente não sabia tanto, assim, das coisas de TDAH, o que era, o que não era, quais eram os impactos, quais não eram. Inclusive, na relação com a minha mãe, depois que a minha mãe teve uma conversa com a minha neuropsicóloga, essa consulta, a minha mãe me entende muito mais hoje em dia. Porque eu sei que ela se cobrava muito de, tipo, cara, olha só, tipo, a relação de todas as outras mães com as outras filhas. A minha própria namorada é um nível de relação com a mãe dela, de, tipo, se falar todo dia e por aí vai, que eu não tenho com a minha mãe, porque eu não lembro de ter com a minha mãe. Isso que é o bizarro. Eu não lembro de ter as coisas. Não passa na minha cabeça, sabe? E eu me cobro muito por conta disso. E a minha mãe sempre meio que se culpou muito de tipo, meu Deus, a minha filha não gosta de mim, ou alguma coisa assim do tipo. E depois que ela teve essa conversa com a minha neuropsicóloga, ela entendeu muitas outras coisas. E a nossa relação melhorou absurdos. A minha relação comigo mesma melhorou absurdo depois do meu diagnóstico. Só que o que me fez ir atrás foi justamente o meu namoro atual. A minha namorada atual é uma pessoa muito organizada em várias coisas. E é o melhor relacionamento que eu já tive, sem sombra de dúvidas. E ela me deixou um pouco meio mais alerta em relação a algumas paradas. De tipo, às vezes eu tava precisando de alguma coisa muito importante aqui pra minha casa, pro meu trabalho. E eu passei no shopping, vi um negócio e fiz, meu Deus, o bagulho, vou comprar. E aí, foi exatamente essa cena, assim, que aconteceu. Eu deixei no meu porta-mala por muito tempo. Até acontecer a situação de novo, que eu precisava daquilo. E eu fiz, mas eu comprei. Tava no porta-mala. E fui lá buscar. A minha namorada olhou pra mim e falou assim, você sabe que isso aqui não é muito normal, né? E aí eu fiquei, mas eu sempre fui assim a vida inteira. Ela, então, entendeu? É tipo isso, então, e começou a realmente atrapalhar cada vez mais a minha qualidade de vida. E aí que vem o lance da dopamina que eu falei pra vocês, que é um problema que todo mundo tem hoje em dia, né? Todo mundo acha que tem TDAH hoje em dia, só que às vezes não. Eu falei, inclusive, no primeiro vídeo sobre isso e falei uma cagada em relação à dopamina, mas já eu conserto, tá? Às vezes não, você não tem TDAH, você só está hiperestimulado com dopamina, de certa forma, né? Você está num excesso. O que eu senti que foi ponto de virada da minha vida mesmo, de tipo assim, pra pior. Pandemia. E não foi porque eu peguei Covid só em 2022, depois de 3 doses de vacina. Ainda bem, amém ciência, muito obrigada. Mas a pandemia me introduziu às timelines infinitas. Sim, o TikTok. E antes, eu era muito relutante ao TikTok, porque eu era muito youtuber. Muito. E naquela época, o TikTok era muito aquela parada do tipo dancinhas, challenges, entendeu? I'm a savage. Era isso. Eu não tinha interesse nenhum. Eu lembro que baixei uma época, fui duas, eu fiz, não. Só que aí, meu amor, a pandemia veio. O meu trabalho de certa forma, estava me obrigando a produzir conteúdo pro TikTok também. Até um certo ponto que eu fiz, tá, eu preciso entender esse negócio aqui, né? Que
porcaria que é essa? E aí o algoritmo me pegou. Tentei escapar e não consegui. Literalmente isso. Cara, o algoritmo entendeu o que eu gostava e começou a me mostrar um monte de coisa que eu gostava, que basicamente eram vídeos engraçados e animais. E eu tenho muito isso nítido na minha cabeça mesmo, porque eu lembro que na pandemia, meu canal tinha dado uma certa voltada depois do chifre que eu tomei e bagaçou minha cabeça. E depois começou a ficar muito mais difícil. Inclusive, a primeira consulta com psiquiatra que eu tive foi 2020, 2021 ali, entendeu? Tanto que eu lembro que eu comecei a tomar a Ritalina, que é um estimulante, de certa forma, durante a pandemia. Só que não resolveu o meu problema, porque a Ritalina dura horas e funciona muito, por exemplo, para crianças, para a criança poder estudar, focar nos estudos e por aí vai. Só que para mim não. O TDAH me afeta num nível tão enraizado na minha vida, durava 3 horas e, irmão, de resto, eu ia continuar esquecendo da minha mãe, eu ia continuar esquecendo das minhas relações, das minhas obrigações, de pagar os meus boletos, entendeu? Eu tive que contratar ali o meu consultor financeiro naquela época, porque eu realmente esqueci de pagar imposto. Mas tá tudo bem, tá tudo muito bem regularizado hoje em dia, ainda bem, porque não sou eu que cuido mais disso. E aí, ali piorou. E no final do ano passado, 2023, eu perdi um contrato super importante pra mim, porque o projeto acabou, que era o Facebook Gaming. Basicamente, o Facebook Gaming me colocou numa zona de conforto absurda. Inclusive, eu quero fazer um vídeo falando sobre isso, do quão perigoso estar na zona de conforto é, porque eu esbagacei a minha vida inteira, de certa forma. Desorganizei tudo que estava muito bem organizado por conta da zona de conforto, meu amor. O negócio foi louco, assim. E eu quero falar um pouco mais sobre isso depois com vocês num outro... Pode falar aí. Mas é isso, comecei a sentir ali muitas mais dificuldades e sentir os meus sintomas de TDAH mesmo, que já eram difíceis, mas eu sabia lidar de certa forma com eles em algumas coisas e orando. E aí, no ano passado, eu comecei a deprimir, né? Porque ter perdido o contrato te dá uma bagunçada na cabeça de você perder a parada que é a sua estabilidade financeira, não só minha, mas da minha família como um todo. Graças a Deus, hoje eu não preciso mais, mas eu fiquei por anos sendo o muro de arrimo da minha família. Graças a Deus, tá tudo bem, agora não preciso mais ajudar. Só que ali, mano, se eu falhasse naquela época, ia todo mundo junto comigo, irmão. Era eu e mais 5 pessoas, entendeu? Então o bagulho era louco. O bagulho era 6, né? Porque tem minha avó também, que mora com os meus pais hoje em dia. Então, era toda essa pressão em cima de mim. E eu comecei a deprimir. E eu olhei e falei, cara, não dá pra ficar assim. Fui atrás da ajuda da psiquiatra, a gente conseguiu detectar o TDAH. E no meu laudo tem até, inclusive, assim, que por conta dos impactos do TDAH na minha vida, eu tenho desenvolvido, por questão de colateral, sintomas leves de ansiedade. Graças a Deus, a ansiedade não é uma coisa que me afeta tanto, igual afeta muitas outras pessoas hoje em dia, mas eu tenho sintomas moderados de depressão. E a depressão do TDAH é uma depressão de esgotamento. A gente não necessariamente fica triste, a gente esgota. Entendeu? Tem um vídeo da doutora Ana Beatriz, psiquiatra maravilhosa também falando sobre isso. E nessa primeira ida da psiquiatra, não pegamos ali necessariamente a depressão, mas depois de uns tempos, já no remédio do TDAH, eu comecei a perceber também aquela sensação muito perigosa do, nossa, eu só queria assumir. Que se você pensa isso com uma certa frequência, por favor, entenda que isso não é normal. Mas graças à minha terapia e as ferramentas que eu desenvolvi na terapia, eu consegui detectar esses primeiros sintomas, que não foi a primeira vez também que eu deprimi. Deprimi lá em 2021 também, logo após a pandemia. Passei num psiquiatra, ele me deu a receita de um antidepressivo, só que o que me tirou da depressão naquela época foi o esporte. Eu me caguei de medo. Inclusive, não tenha medo de tomar remédios pra você se ajudar, tá? Mas eu tava ainda num nível meio leve, brando, que eu olhei pra mim mesma e falei, cara, eu comprei o remédio. Eu tenho até hoje essa caixa. E fiquei olhando pra ele e falei assim, eu não quero tomar isso, eu vou sair disso aqui do jeito que der pra sair. E aí eu fui praticar esporte, peguei mais firme na minha terapia, eu acertei a minha alimentação, me segurou por um tempo. Só que aí depois, recentemente, também estou cuidando dessa questão. E assim que acendeu a luzinha, eu já falei, não vou voltar pra esse lugar, eu caminhei muito pra chegar aqui nessa versão legal que eu tô e não vou deixar chegar. Então hoje em dia eu tomo o remédio pro TDAH, mas também um antidepressivo. Que tá tudo bem, graças a Deus, hoje em dia, muito bem acompanhada. Fiquem tranquilos em relação a isso. Tem luz no fim do túnel, meu amor, e eu posso falar por experiência própria, tá? Mas vamos voltar agora realmente a falar do TDAH e
como é que piorou. Como eu falei pra vocês, cara, esse podcast, ele vai indo. É uma grande conversa entre a gente. Eu espero que você esteja tomando seu café aí nesse momento. Mas vamos falar agora da parada da tal da porcaria da dopamina, mano. Eu sou aquele tipo de pessoa do que, tipo assim, cara, entendeu o que é que eu desenhe? Não, eu quero que você desenhe. Esse livro, inclusive, é muito do TDAH desenhado. Quis voltar a ler recentemente e eu voltei a ler... Eu tenho um Kindle, mas o Kindle não me dá a pressão psicológica do que é ver uma pilha de livros do meu lado. Eu adoro o Kindle, acho prático, adoraria conseguir engajar nele, mas é aquele lance do TDAH, meu amor. Se eu não tô vendo, eu não lembro. Então o Kindle lá, assim, às vezes... Então, inclusive, ele tá ali em cima. Tão imperceptível pra mim. Cara, não lembro, não me pega e eu não vou usar. Então eu preciso realmente... da lembrança da pressão psicológica. E esse livro é muito legal, assim, pra ser introdutório do TDAH. Eu comprei ele assim que eu fui diagnosticada, porque a minha psiquiatra, ela faz um trabalho incrível de me explicar as coisas. Só que assim, cara, diversas vezes, inclusive eu tenho consulta essa semana com ela, graças a Deus. A gente tava em consulta e basicamente eu acho que eu já perguntei pra ela diversas vezes a mesma coisa ao longo nesses nossos meses juntas, porque eu esqueço, entendeu? Então assim, às vezes ela me explica um negócio, eu faço, tá, entendi, não vou esquecer. Dia seguinte, já não lembro nem o que foi que ela me falou, entendeu? Então é um negócio tanto quanto doido. Eu preferi comprar um livro pra toda vez que eu precisar explicar pra alguém o que é o TDAH, está aqui. Esse livro aqui é muito legal, chama Um Manual para, enfim, entender como a sua mente funciona. Quando eu descobri que o TDAH realmente é uma parada física e química, podemos assim dizer. Por que físico? Porque o seu cérebro é formado de uma maneira diferente das outras pessoas. Existe uma alteração, de fato, na construção do seu cérebro, diferente do cérebro das outras pessoas. Então, assim, irmão, a tua parada é diferente, tá ligado? Então, quando eu me liguei disso, eu fiz, porra, mano, mentira. E químico, porque vem o lance da dopamina. A gente tá nessa crise aí, né, superestimulada de dopaminas. Tudo hoje em dia é feito pra ser viciante pra gente, seja as redes sociais, até o que a gente come, o que a gente consome na TV, em séries e por aí vai. E eu quis entender isso, porque o princípio, uma das coisas que são pilares do TDAH é dopamina. Então, ao invés de eu falar cagada, igual eu falei no último vídeo que eu falei que dopamina é o hormônio do prazer, não é isso, tá? Eu tentei falar de uma maneira meio fácil de entender e acabei falando bosta. Não, dopamina não é isso. E eu vou explicar pra vocês o que é. Primeiramente, o que é o TDAH, né? Além de ser o transtorno de déficit de atenção, eu vou ler aqui com palavras mais bem preparadas do que as minhas próprias pra vocês poderem entender, né? Basicamente aqui fala assim, ó, que o TDAH é um transtorno no neurodesenvolvimento, ou seja, enquanto os seus neurônios, meu amor, a sua parte do seu sistema nervoso, né, incluindo seu cérebro, estava desenvolvendo, ele teve questões durante o desenvolvimento que fez você ter TDAH. Então, assim, ó, é um transtorno do neurodesenvolvimento. É uma condição que afeta o desenvolvimento do cérebro e do sistema nervoso. Consequentemente, o cérebro de pessoas com TDAH funciona de um jeito diferente do das outras pessoas. Isso significa que essas pessoas nasceram com essa particularidade e terão por toda a vida. Irmão, o teu cérebro é fisicamente diferente dos outros. Acredite-se que o TDAH esteja ligado à dopamina, um neurotransmissor. Dopamina é um neurotransmissor responsável pelas reações bioquímicas ligadas ao prazer e à recompensa. Esse aqui tá meio por cima. Nesse livro aqui é escrito por uma neurocientista, psiquiatra mesmo, que ela trabalha com isso, focada em entender a parada da dopamina. Vai explicar muito melhor do que esse aqui, que é uma introdução básica, entendeu? Mas, ó, de acordo com alguns estudos, as pessoas com transtorno têm níveis baixos de dopamina. Por isso, medicamentos e estimulantes que aumentam o índice são usados com frequência no tratamento. E literalmente, ter TDAH significa ter um cérebro diferente. Ou seja, nosso cérebro se desenvolveu de um jeito diferente daquele sem o TDAH. Apesar de ter alguns poucos estudos sobre o nosso cérebro, teve um experimento em que um cientista conseguiu identificar 79,3% das pessoas com TDAH só analisando a estrutura cerebral delas. Ou seja, o cara tava olhando foto de cérebros e conseguia falar quem tinha TDAH e quem não tinha, porque é diferente o bagulho, entendeu? Quando eu entendi isso, eu virei uma chave, tá ligado? Eu comecei a pensar assim, velho, eu funciono diferente, a minha cabeça é fisicamente diferente das outras pessoas, o meu processamento, a maneira como eu armazeno coisa, tudo é diferente. E eu entrei nessa pira, pode ser que seja um hiperfoco, inclusive, de tentar entender quimicamente o que se passa na minha cabeça. Porque eu quero conseguir entender isso e conseguir driblar essas coisas, cara, a ponto de parar de me sabotar. Porque o TDAH, pra mim, é muito paralisante. Ele me sabota pra um caralho. Não é nem brincadeira.
procrastinação é um puta problema na minha vida. Já é um problema na vida de várias pessoas, principalmente por conta desse lance da hiperestimulação de dopamina. Só que o TDAH, pelo fato de ter pouca, é muito difícil fazer qualquer coisa que não nos traga um pouquinho de prazer. Vamos lá. Agora eu vou explicar o porquê que isso é difícil e o porquê que tá todo mundo todo cagado da cabeça do bagulho de dopamina, irmão. Esse livro aqui também é muito bom, inclusive chama Nação Dopamina. Eu recomendo real pra vocês, se você quiser saber um pouco mais sobre dopamina como um todo e o porquê que você tá mais infeliz. Mas deixa eu ler aqui pra vocês. Eu sei que essa parte pode parecer um porre, mano, mas confia. Fica comigo nisso aqui que tudo vai se destrinchar. Mas basicamente o começo do livro ela vem falando muito que de uns tempos pra cá, tudo que anestesia o ser humano, que dá mais prazer, seja drogas, remédios pra dor, pornografia, comida, redes sociais, sempre a gente tá vindo numa crescente. Por quê? Porque é um vício, irmão. É um vício. Ela colocou assim, a pergunta é, por que numa época sem precedentes de prosperidade, liberdade, progresso tecnológico e avanço médico, a gente parece estar mais infelizes e com mais dores do que nunca? Talvez o motivo de estarmos tão infelizes seja porque estamos dando tão duro para evitar de ser infeliz. A dopamina agora vai fazer muito mais sentido pra vocês, porque aqui é muito melhor explicado. Inclusive também tem desenhos. Tudo bom? Adoro. A dopamina desempenha uma função maior na motivação para se conseguir uma gratificação do que o prazer da própria gratificação. É aquele lance de você querer mais do que gostar. E só aqui pra mim, mano, já fez muito sentido com uma coisa que a minha psiquiatra falou pra mim sobre uma pessoa com TDAH. Pelo fato da gente produzir pouca dopamina, ter dificuldade nesse processamento, a gente meio que se contenta com pouco várias vezes, assim. Como assim? Eu tenho muita dificuldade de tirar os meus projetos do papel. Por quê? Porque às vezes só a ideia de eu ter tido uma ideia genial ou uma ideia que me anima muito já me satisfaz o suficiente. A minha cabeça já fica satisfeita pelo fato de eu ter tido a ideia. Então, eu não tenho a motivação o suficiente pra realizar, entendeu? Então, assim, irmão, esse canal foi uma dessas coisas. Eu tive a ideia, gravei o primeiro vídeo, fiquei felizinha, aí esse vídeo demorou mais de 2 meses pra sair, aquele outro vídeo. Pra você ter uma noção. É doido. E ela fala também aqui assim, ó, a dopamina não é o único neurotransmissor envolvido no processo da gratificação, mas a maioria dos neurocientistas concordam que ela é a mais importante. Então a dopamina é um neurotransmissor que tá ligado com a motivação de fazer coisas que geram prazer, que geram gratificação, que geram recompensa. Então a dopamina é aquele seu eu quero, eu vou fazer. É aquele bagulho que gera a sua ação, entendeu? Então, retificando a merda que eu falei no último vídeo, não é hormônio do prazer porra nenhuma. Então, o TDAH é uma pessoa que tem pouco. Tudo bom? Então, por isso que é tão difícil pra gente fazer qualquer coisa que não interessa pra gente. Porque, meu amor, eu não tenho nem pras coisas que eu quero fazer. Entendeu? É louco, cara. Quando você começa a entender, você começa a entender a tua cabeça. Do porquê é tão difícil realmente, às vezes, de você sair do celular, que você tá ganhando pequenas dosezinhas de dopamina, que toda vez que você assiste um vídeo, você tá ganhando a recompensa do videozinho ser legal, só que sem fazer porra nenhuma. Que esforço tu tem ali em enrolar o dedo pra baixo, caralho? Nada! Então, pra gente que tem pouco, já tem um déficit dessa porra, brecar qualquer coisa que fica nos alimentando dessa dopamina é muito mais difícil. Já é difícil pra todo mundo, porque a gente tá falando de um bagulho que é gostosinho. É gostosinho, a gente sabe que é uma delícia. Só que pra pessoa com TDAH é pior. Olha que louco. Vamos lá. Vem comigo, pega na mão da tia. A dopamina é usada para avaliar o potencial aditivo de qualquer comportamento ou droga. Quanto mais dopamina uma droga libera, e quanto mais rápido ela faz isso, mais aditiva a droga é. Então isso é realmente também com drogas, tá ligado? Comportamentos. Se você assistir alguma coisa que você gosta, que te dá prazer, seja lá o que for, o que te dê prazer e satisfação, quanto mais dopamina isso libera na sua cabeça, mais aditivo é aquilo. A gente tá viciado em redes sociais, porque as redes sociais geram dopamina pra gente muito rapidinho. E são microdosezinhas, então você fica toda hora querendo mais. Aí agora que a gente vai fazer uma grande relação com o TDAH. A anfetamina, que tem em drogas, por exemplo, a cocaína, né? Ingrediente ativo em drogas ilícitas. Bem como em base de medicamentos usados para tratar o transtorno de déficit de atenção. Aumenta em 1000 vezes a liberação de dopamina. Ou seja, meu amor, o remédio que eu tomo é um remédio estimulante,
que realmente quando eu tomo ele, eu me sinto melhor. Não me dá nenhum efeito de super mulher. Só teve isso na primeira vez, que inclusive eu tenho um vídeo do primeiro dia que isso aconteceu, tá lá no meu Instagram, falando disso. A primeira vez que eu tomei esse remédio, cara, abriu-se um portal na minha cabeça, onde eu olhei e falei assim, viado, como a vida é fácil pra quem não tem TDAH. Sem brincadeira, foi essa a minha sensação. E eu não podia estar mais enganada, porque hoje eu já tô na dose mais alta do remédio e continua bem difícil, porque eu não tenho planejamento. Inclusive, é uma das coisas que eu quero construir aqui junto com vocês e vou fazer isso com vocês. Mas, basicamente, como eu não produzo, né, eu tenho menos dopamina biologicamente, quimicamente na minha cabeça, eu tenho que repor, que é os remédios que são estimulantes. Olha, eu não sou a pessoa ideal pra estar falando isso aqui. Consulte psiquiatras, pessoas realmente que vão conseguir falar isso melhor pra você, mas eu tô falando mais baseado na minha experiência pessoal. Por ter o acompanhamento da minha psiquiatra e tudo mais, eu não me sinto dependente nem um pouco do remédio. Eu tomo porque ele realmente me ajuda a sair dessa inércia que o TDAH me deixa, entendeu? Ele é o empurrãozinho que eu faço. Opa! Tá... Eu consigo focar em qualquer coisa agora, até o que não me interessa. Só que aí que tá o problema. Tanto a minha psiquiatra quanto a minha psicóloga sempre falando pra mim, Malena, o remédio não faz milagre. E amor, não faz. Não faz porque eu tô aí tomando há 9 meses e a minha vida melhorou? Melhorou. Mas assim, não foi mágica e não está sendo porque eu sou responsável das minhas ações ainda, entendeu? E muitas coisas eu não estou conseguindo manter. E eu não tenho organização, eu não tenho disciplina em várias paradas, eu não tenho um sistema... Eu tenho um sistema que funciona, na verdade, de me organizar, que eu desenvolvi, inclusive... O pouco tempo que eu usei ele foi ótimo, mas eu não tive a disciplina de manter. Então, assim, a minha vida ainda continua um certo caos, mas eu agora ficou mais fácil de sair dele. Então é mais a autorresponsabilidade de saber que agora é comigo, meu amor. O remédio tá me ajudando, realmente ficou... tipo, você ativar um cheatzinho, sabe? Um pouquinho, assim, pra repor. Na verdade, não é ativar um cheat, é você se igualar ao que é uma cabeça que funciona normal, de certa forma. Só que é comigo, entendeu? E eu não estou fazendo, eu sei que não estou, e isso é um assunto que acho que é interessante a gente ou se aprofundar aqui mesmo, não sei, ou se eu faço um outro vídeo depois. Mas, basicamente, cara, sim, o meu remédio é um parente de droga, tipo, que o povo usa de maneira recreativa. Inclusive, tem muita gente responsável que usa o remédio que eu tomo. Eu tomo Venvance. Não se automedique, tá? É extremamente perigoso, porque, por exemplo, o Venvance não é pra todo mundo. Eu sou uma pessoa que eu não sofro com ansiedade, então ele não me gatilha. Mas se você é uma pessoa que tem problemas com ansiedade, esse remédio pode lascar o seu psicológico, porque ele vai atacar a sua ansiedade. O que eu mais tenho de efeito colateral com ele é boca seca. Por incrível que pareça, e ele realmente me deixou um pouco mais irritada. Irritabilidade, por exemplo, se você é uma pessoa que já sofre com problema de irritabilidade, você não pode tomar o Venvance, porque você pode realmente ficar estourado. Eu lembro que nos primeiros dias com o remédio, cara, eu explodi sozinha em casa porque eu estava no hiperfoco de pizza e a minha pizza grudou na espátula, irmão. Eu fiquei puta de, tipo, tacar o bagulho assim, eu olhei e falei, caralho, isso não é normal, eu não sou essa pessoa. Eu sou paciente, resiliente e persistente demais, num nível que é até preocupante, igual eu falei pra vocês. Mas, de certa forma, o remédio nisso me ajudou, porque hoje em dia eu sou um pouquinho menos trouxa, porque eu não tenho mais paciência pra certas paradas. Então isso me ajudou, inclusive, real. Eu sou um pouquinho menos trouxa, sem me impor um pouco mais nas situações, porque o Venvance realmente me deixa nesse lugar menos tolerante. Só que, assim, não se automedique. Tem gente que toma esse remédio pra ir pra festa, tem gente que toma esse remédio pra acordar, porque ele também gera um pouco de insônia. O meu remédio, eu não posso tomar ele, assim, depois das 8 da manhã, porque senão eu vou ter dificuldade pra dormir. Então eu tive meio que começar a acordar às 6 horas da manhã, pra tomar ele ali entre 6 e 7 horas da manhã, pra não impactar o meu sono, porque ele realmente te dá uma despertada, ele é um estimulante, entendeu? Então, por aí vai. Como... Repetindo o que a minha psiquiatra e a minha psicóloga falaram, remédio não faz milagre, Malena. E não faz, meu amor. Digo por experiência própria. Eu tô lascadinha ainda, mas eu vou sair dali, porque eu tomei uma comida de rabo esses dias, literalmente de uma pessoa muito da sábia, me olhando no fundo do olho e falando assim, para de botar a culpa em tudo que acontece na tua cabeça, porque isso te atrapalha? Atrapalha, mas não te limita e nem te define quem você é. Então, se organiza. Dá pra você fazer. Ah, eu esqueço? Anota. Eu esqueço de anotar? Anota em mais lugares. E por aí vai. Então, realmente, eu tô um pouco com esse sangue nos olhos, assim, de me reorganizar. E eu quero fazer isso com vocês. Porque o sistema que eu criei, por mais que eu tenha largado ele por um tempo, funcionou muito bem por muito tempo. E foi a melhor época da minha vida real. Só que a falta de disciplina prejudica um pouquinho.
Mas a gente vai arrumar. Eu não vou ficar mais falando que o TDAH me impede de fazer coisas. Ele dificulta, mas não vai me impedir mais, entendeu? Esse papo de coach a gente deixa um pouco pra depois. Outras paradas do porquê a dopamina, o excesso dela, sem esforço. A gente tem que ter um esforço, a gente tem que dar uma sofridinha pra conseguir ganhar essa dopamina, senão tudo fica muito mais aditivo. E é o que ela fala aqui, com esse desenho dessa bela balança. Tá vendo que tem, tipo, uns gremlinzinhos? Ela chama de gremlins, e eu vou ler pra vocês, ó. Agora a gente tem que imaginar que o nosso cérebro tem uma balança com um apoio no centro. O mais importante sobre essa balança é que ela quer sempre permanecer nivelada, em equilíbrio. E sempre que a balança se inclina pra direção do prazer, a gente tem mecanismos autorreguladores poderosos que entram em ação para nivelá-la novamente. Não tem o que a gente possa fazer. Esses mecanismos, eles não exigem um pensamento consciente nem um ato de vontade. Eles simplesmente acontecem como um reflexo. Então, assim, você não tem controle sobre isso, irmão. O teu corpo funciona assim e foda-se, vai funcionar assim. Foi o que ela falou, como se fossem gremlins pulando pro lado do sofrimento da sua balança, entendeu? Os dois lados é prazer, gratificação e sofrimento, tristeza. Então, os gremlins tentam que equilibrar essa balança. Olha aqui os desenhos, tá ligado? Então, tanto que o que tá pesando ali pro lado do boneco, tem algumas coisas escritas. É chocolate, mídias sociais, jogos, pornografia e compras. A loucura é que eu percebi esses dias, por conta da terapia, é que eu tô sempre mudando o meu estímulo dopaminérgico. Eu viciei recentemente em joguinhos de celular, tipo Brawl Stars, Clash Royale, Pokémon TCG. E aí, quando eu dou uma pausa, porque eu fico em alerta, eu vou pra compras. Descobri a Shopee esses dias, irmão. Não que eu não conhecia, mas eu evitava, porque eu sabia o que poderia ser pra mim. Nossa senhora. Aí caí no AliExpress, e aí o Mercado Livre já é uma maravilha pra mim, entendeu? Então, eu percebi que eu vou trocando. E aí, quando não é isso, é o quê? Doce. Eu tô viciada em sorvete, cara. Vira e mexe, eu peço sorvete aqui, fico tomando sorvete, entendeu? É bizarro. Realmente, eu percebi, esse livro me fez ter a autoconsciência de que eu tô sempre realmente trocando meus estímulos dopaminérgicos. E quando não é isso, é celular. E aqui que eu fiz, eu baixei um aplicativo que do meio-dia às 7 da noite, ele bloqueia todas as redes sociais do meu celular. Se eu quiser ver alguma coisa por trampo, vai pro computador, usa no navegador. E pra mim não tem o mesmo efeito, mas é ótimo, porque já me brecou. Só que aí eu percebo que eu fico trocando. E toda hora eu tenho que manter a autoconsciência de, troquei, toma cuidado. E tudo isso impacta no lance da minha organização e por aí vai. Porque a gente quer fazer só o que a gente quer fazer. Porque, como vocês viram, o TDAH só quer fazer o que ele quer fazer mesmo. Porque a gente não tem o bagulhinho nem pra fazer o que a gente quer fazer, né? Como eu já expliquei. Imagina pra fazer o que a gente não quer. O que não é gostoso, o que te gera um desconforto e por aí vai. É muito doido. Mas voltando sobre a balança, ela explica que os gremlins representam o trabalho da homeostase, que é a tendência de qualquer sistema vivo a manter uma estabilidade fisiológica. Ou seja, depois que a balança tá nivelada, ela continua se inclinando numa força igual e oposta para o lado do sofrimento. Então, tipo assim, eu não sei vocês, mas às vezes quando eu passo horas fazendo uma coisa que eu gosto, por exemplo, jogando um joguinho que eu não devia estar jogando, e eu paro de jogar, irmão, me bate uma bad. Igual quando eu peço alguma coisa no impulso, assim, pra comer de noite, tipo, uma pizza, pedir um hambúrguer, uma batata frita, rau, e eu sei que eu não devia estar comendo porque eu já, sei lá, comi mal durante o dia todo. É uma delícia na hora que eu tô comendo, mas instantaneamente depois bate a bad. Eu me sinto mal, me sinto culpada e por aí vai. E aí a gente entra nesse ciclo. Aí você vai criando certas resistências, que ela fala sobre isso também. Então você vai sempre estar precisando de um estímulo maior, de mais dopamina. Você vai estar precisando de doses maiores. Então, consequentemente, você vai buscar por prazeres maiores. E a sua tristeza e sofrimento vai ser maior também. Então é por isso que a gente precisa muito regular a dopamina e ficar ligado nos nossos estímulos. Aqui, ó, sobre o lance da tolerância, neuroadaptação. Ela fala aqui: todos nós experienciamos o desejo na sequência do prazer. A solução simples para não deixar que sumam é continuar comendo, ou jogando, ou assistindo, ou lendo. Mas existe um problema nisso. Com a repetição, os nossos gremlins ficam maiores, mais pesados e mais numerosos, precisando de uma maior quantidade da droga da nossa escolha para obter o mesmo efeito. Então, foi o que eu falei, cara. Já era. E aí, com o uso prolongado de drogas mais fortes, conforme a nossa capacidade de vivenciar
prazer diminui, a nossa vulnerabilidade ao sofrimento sofre. Então foi o que eu falei pra vocês, entendeu? E aqui, ó, o consumo prolongado de substâncias de alta dopamina acaba levando a um estado de déficit de dopamina. Ou seja, vamos traduzir aqui, véi. Conforme você vai usando, se expondo cada vez mais e mais e mais e mais em dopamina, você para de produzir, de certa forma, do jeitinho que tinha que ser. Porque, mano, vamos parar pra pensar? O que nós somos? Nós era um bando de gente que andava pelada por aí, caçando e fazendo filho. Era isso que a gente fazia como espécie de bicho que somos. Porque a gente acha que não, mas, mano, o que é que os bichos fazem na vida hoje em dia, né? Eles sobrevivem em busca de reprodução. Então, basicamente, era isso que a gente fazia. E aí, do nada, a gente vai começando a adicionar novos estímulos, né? Tipo, essa plantinha dá um negócio, vamos comer essa plantinha. Entendeu? Então, assim, no mais banal, né, intrínseco do ser humano, nós, a gente ganhava dopamina, sei lá, em pequenas coisas. Basicamente, mantendo contato com a natureza. Tava vendo isso hoje num vídeo que realmente você dá uma volta ao ar livre em algum momento do seu dia, isso vai ajudar pra caramba na sua produção de serotonina, que é o seu hormônio da felicidade. Por quê? Porque a gente tá aqui há muito pouco tempo, mas a nossa espécie existe há muito mais tempo, tá ligado? Tanto que uma das coisas que a minha psiquiatra falou pra mim que mudou a minha cabeça pra eu criar o sistema que meio que funciona quando eu tô fazendo a minha organização, eu sempre tentei me organizar de forma digital e nunca grudava. E aí um dia ela falou pra mim assim, Malena, escreve. Eu falei, doutora, pra mim não funciona. Ela falou assim, já tentou? Aí eu falei, não. Ela, escreve, pega as coisas, você tem que conseguir pegar. E ela me mostrou que ela tem uma agenda onde ela cola post-its. Porque eu gosto das cores e do lance de você, tá, eu tenho isso aqui, é o meu banco de coisas pra fazer, eu quero colocar isso aqui pra fazer hoje. Então pegar o post-it e fazer assim. Expliquei isso pra ela, ela me explicou todo o sistema que ela tem, que é bem parecido com o que eu gostaria de fazer. Então eu meio que adaptei o meu sistema de organização baseado em várias outras coisas que eu vi. E eu quero mostrar isso pra vocês, que muita gente no meu canal de games, quando eu falei sobre isso, me pediu pra mostrar. E eu vou mostrar. Não vai ser nesse vídeo, porque a minha gravação agora já tá com 1 hora. E eu ainda não tô muito longe não tô perto, na verdade, de acabar isso aqui. Mas, basicamente, ela falou, Malena, escreve, porque é um fato. Nós, como espécie, o estímulo da tela é muito novo pra gente, como espécie, como bicho que está aqui há milhares de anos na Terra. Só que a gente escreve na parede pra lembrar desde os tempos da caverna. Então, quando ela falou isso pra mim, cara, ela meio que me convenceu mesmo do tipo, caralho, é maior do que eu, é espécie, é bicho, é o lance do bicho. É uma das coisas que eu mais tô tentando lembrar pra mim mesma e até mesmo passar pras pessoas da minha volta, por exemplo, minha namorada também. Tem coisas, cara, que é químico. A gente tem toda essa relutância, né? Porque a gente acha que nós, seres humanos, somos tão poderosos, picudos, fodas e nossos problemas são maiores do que tudo. Cara, às vezes o que te falta é caminhar no ar livre 10 minutos no dia pra você produzir um pouquinho mais de serotonina. Às vezes o que te falta é comer mais fibra, porque o nosso segundo cérebro é o nosso intestino, mano. E grande parte da produção de coisas que a gente tem, inclusive de serotonina, que é o hormônio da felicidade, é produzido no intestino. Então, o que você come, literalmente te deixa feliz. Então, eu tô meio hiperfocada em querer saber mais sobre isso, porque eu acho que é uma maneira de hackear minha cabeça. Porque o que é o meu TDAH? O meu cérebro, ele é formado de uma maneira diferente, que realmente me cria barreiras, obstáculos maiores, podemos assim dizer, do que para outras pessoas. Realmente, para mim, é um pouco mais difícil me concentrar em coisas que não me geram nem um pouco de interesse. E não é porque eu sou uma pessoa ruim, é porque é químico. Então, eu comecei a pensar nisso, assim, cara, eu com certeza tenho várias outras paradas hormonais da minha cabeça não reguladas do jeito certo, ou hiperestimuladas, que é, por exemplo, o lance das redes sociais. Você acha que não, mano? Mas quantas horas você já perdeu num dia que você mais ficou na sua timeline infinita? No seu TikTok, no seu Reels, no seu Shorts, nos stories dos outros, entendeu? Quanto tempo você já perdeu? Cara, eu já perdi muito tempo. Teve uma época que eu peguei meu celular, eu usava, tipo, 8 horas por dia de celular ou mais. E aí, olhar a minha média de uso do Instagram, do TikTok, do Twitter também, tá? Porque validação social dos likes também gera um negocinho, entendeu? E por aí vai. A gente realmente tá criando dependência nessa porra, quimicamente falando, sabe? Então, assim, eu queria fazer esse vídeo de realmente conversar um pouco mais sobre o meu TDAH e toda essa minha autodescoberta sobre querer hackear a minha própria cabeça, tipo, fisiologicamente falando, quimicamente falando, biologicamente falando, porque eu sei que grande parte dos impeditivos, levando em consideração o meu cérebro mesmo, tá ligado? A parada que eu tenho pra trabalhar, sabe? Eu tenho uma grande amiga, a Jade, maravilhosa, que ela sempre fala pra mim,
tem um negócio, é um pouco mais do abstrato, que é ninguém dá aquilo que não tem, entendeu? Ninguém dá aquilo que não tem. Então, como é que eu tô querendo resolver algumas coisas na minha vida que eu vou precisar, por exemplo, da regulação da dopamina na minha vida, se eu não tenho, porra? Entendeu? Então, meio que eu fiquei com isso na cabeça, assim, de tipo, como é que eu vou querer me sentir melhor? A sensação do bem-estar, né? Que é a endorfina, que você, por exemplo, depois de praticar exercício físico, você sente uma sensação de bem-estar, né? Que eu não tô fazendo exercício físico. O nosso corpo, de certa forma, é hackeável. E tudo que falta pra gente é o conhecimento pra isso. Então, eu realmente comprei vários livros. Eu tô lendo eles, não na velocidade que eu queria, porque eu tô muito com esse problema ainda da procrastinação, da falta de organização, da falta de planejamento, que o meu TDAH coloca um pouco desses obstáculos maiores, mas que eu quero e eu vou. Porque é uma decisão essa porra. Eu não vou deixar que o TDAH me defina e reja a minha vida, sabe? Eu sempre falava esse lance assim do cara, porque eu não sou uma pessoa ruim, eu sei que eu não sou, mas ao mesmo tempo também eu não sou o meu TDAH, entendeu? Ele é uma parte de mim, que assim como outras pessoas que têm outras particularidades, pode ser bom pra algumas coisas. Por exemplo, quando eu hiperfoco em alguma parada, meu irmão, sai de baixo, pô. Se for um bagulho assim ainda que eu preciso mostrar resultado, eu vou passar por cima de tudo, entendeu? Uma coisa boa do meu TDAH, por exemplo, que é bom e que é ruim, né? O TDAH, geralmente, a pessoa com TDAH deixa tudo pra última hora. Por quê? Porque, né, vai levando, vai levando, vai levando. E eu, particularmente, prefiro trabalhar sob pressão. Por exemplo, principalmente nas minhas entregas publicitárias, que vocês veem aí as publish no Instagram e por aí vai, eu produzo aquilo no dia que eu tenho que entregar pro cliente. Eu não consigo fazer num dia antes pra editar com mais calma. Pra mim não funciona. Eu não consigo. Não consigo. Eu tenho que fazer, tipo, hoje é o dia de entregar. Então hoje eu vou pegar, eu vou gravar tudo, eu vou sentar, eu vou editar e vai ficar legal. Eu não consigo fazer com antecedência. Eu não sei o porquê. Uma coisa que me ajuda muito é isso. Eu lido muito bem sob pressão. E, consequentemente, é o meu trabalho. Por exemplo, trabalhar ao vivo, fazendo transmissões pra televisão ao vivo. Eu fiz, há 2 anos seguidos, a transmissão do Multishow pro Rock in Rio. A transmissão realmente do Multishow, nada a ver com internet, segunda tela, não. Eu fiz no time principal, pra TV, que às vezes passava no Canal Bis, ou às vezes é alguma coisa pra Globo. Eu não sinto a pressão, eu não fico nervosa, porque eu sei que quando eu posso mandar mal demais no ensaio. Por quê? Porque eu sei que tá tudo bem, é um ensaio. Só que no ao vivo, velho, me chame de prepotente o que for, eu sei que eu vou arrasar. Porque eu me sinto confortável nessas situações de pressão. Então o TDAH, em algumas coisas, ele pode ser benéfico. Você pode ajustar pra sua realidade, entendeu? Então, assim, conforme eu fui lendo mais sobre isso, sobre principalmente essa parada, mano, eu fui entendendo que realmente é químico, é hackeável, é entendível e ajustável, baseado em novos hábitos. Apesar de que eu tenho um pouco de dificuldade de manter novos hábitos também, tipo, cara, eu esqueci quantas vezes eu já tentei manter uma rotina de skincare. Só que aquele lance, eu não acho uma delicinha fazer rotina de skincare. Então, às vezes, eu só saio do banho assim, aí eu olho pros cremes e faço... Vou jogar um joguinho. E não faço, entendeu? Então, isso é um pouco difícil de construir essa disciplina. E o livro também, ele te dá várias ferramentas pra você entender um pouco isso. E o porquê que o lance da dopamina não tem só a ver com o TDAH. Óbvio, tem. Como vocês leram ali, a gente produz menos dopamina, bem menos dopamina. Mas estamos todos vivendo num mundo de hiperestímulo de dopamina. Literalmente. Inclusive, a segunda parte do livro aqui chama autocomprometimento. Que foi o que eu falei. Meu gato adora se fazer presente. Eu tenho que realmente me comprometer, olhar e falar, caralho, eu não quero ficar com essa porra aqui não. E olha aqui, capítulo 4, o jejum de dopamina. Então, assim, a gente precisa realmente entender, galera, que, de certa forma, pra muitas coisas, a gente tem que se manter alerta, entendeu? Em questão dos estímulos que a gente consome. Como, por exemplo, as timelines infinitas. E o porquê que eu senti que os meus sintomas do TDAH pioraram na pandemia. Porque foi por conta disso. Óbvio que eu já tinha provavelmente várias maneiras e estímulos diferenciados de receber essa dopamina. Só que nunca era num acesso tão fácil igual é hoje. Porque o mundo à nossa volta, ele é projetado para prender a nossa atenção. O nosso tempo, sempre, não é só agora, mas ele sempre foi a moeda mais cara que a gente tem. Real, dólar, Bitcoin. Não, é o seu tempo. Porque o tempo é a única coisa da nossa vida que não volta. Dinheiro você perdeu, tu trabalha e você reconquista. Mas o que você tem que dar em troca pra você trabalhar e reconquistar? O seu tempo. Gastar o seu tempo. Então, assim, é realmente essa parada. O seu tempo vale dinheiro. Não só pra você, mas pra
todo mundo. Então as redes sociais realmente são projetadas pra nos fazerem viciar nela, pra gente ficar ali. Por quê? Porque quanto mais gente tem ali naquela rede social, mais caro vai ser pra uma marca colocar o anúncio dela ali, entendeu? Quanto mais tempo e mais gente se gasta dentro de um espaço, por que você acha que vale milhões? Milhões uma prova de uma marca no Big Brother? Por que você acha que vale milhões o comercial do Super Bowl? Porque tá todo mundo ali prestando atenção, entendeu? Então é meio que isso. A gente precisa voltar a fazer pequenas atividades que vão fazer com que a gente tenha uma regulada melhor. E vão exigir esforço. Então, coisas que eu percebi que me ajudam muito. A primeira hora do seu dia é quando o seu cérebro tá numa maior atividade cerebral. Eu não vou saber os termos certos pra explicar isso pra vocês, mas basicamente foi a maneira como eu assimilei e é a maneira como eu consigo reproduzir. Então, se eu falar alguma bosta, eu peço desculpas, tá? Mais uma vez, aqui não é o local realmente pra você pegar informações e sair replicando. É uma conversa que você teria com amigos seus. Eu sei que eu tenho a responsabilidade como influenciadora de não jogar fake news por aí. Mas eu tô falando aqui basicamente o que eu sei que tá meio que na minha cabeça e já deixando você claro que pode ser que não seja totalmente isso. Estamos conversando. E eu já me perdi no que eu tava falando. E olha que eu já estou medicada do meu déficit de atenção. Tô medicada, mas assim, algumas coisas ainda... Tá vendo? O remédio não faz milagre. Não deposite toda a sua fé no remédio. Ele ajuda pra um caralho, tá? Mas ele não faz milagre se você não... botar o esforço, né? Primeira hora do seu dia, quando seu cérebro está mais sensível a todos os tipos de estímulo. Afinal, ele acordou, meu amor, ele tá assim, ó, blá, blá, blá. Por mais que você seja aquela pessoa que acorda devagar, que acorda com soninho, aquela pessoa que fala, ai, não sou ninguém antes de tomar um café. Seu cérebro tá, mano. Então evite pegar no celular nas primeiras horas do dia, porque meio que, falando bem porcamente, o primeiro estímulo que tu joga pra dentro da sua cabeça é meio que vai criar o filtro do dia, podemos assim dizer. Vai ser o que ele vai continuar buscando pro resto do dia. Então, eu comecei a perceber isso real no meu dia a dia. Todo dia de manhã, quando eu pegava o meu celular e abria um Instagram, um YouTube, um TikTok, um Twitter, um Threads, seja lá qual for a rede social, eu percebia que aquele dia realmente era mais difícil e que realmente eu recorria muito pro celular. Cara, eu me pegava às vezes, tipo, acordando de manhã, pegando o celular e já indo vendo coisa, escovando o dente, fazendo assim, ó. Sabe? Eu não consigo fazer, não tenho uma coordenação motora. Inclusive, minha psiquiatra disse que o fato de eu não ter coordenação motora foi uma das coisas que ajudou a bater o martelão de, tipo assim, cara, tu tem. Porque, realmente, algumas pessoas com TDAH têm dificuldade espacial e não tem ritmo. Algumas pessoas. Mais uma vez, não existe meio que regra de TDAH. Existe um grupo de sintomas e você pode ter alguns, você pode ter todos, você pode ter poucos. Sintomas não, características, eu acho que é a palavra certa. Inclusive, quando eu comecei a tomar o remédio, melhorou muito a minha consciência corporal, principalmente pra academia. Minha musculação virou outra coisa, eu evoluí muito, que eu agora consigo, tipo, a minha personal fala, joga tudo pra cá, aqui, assim, ó, suas asas. E antes eu ficava, quê? Não consigo sentir ali. E agora, tipo, pra mim fica mais fácil. Minha consciência corporal melhorou muito e minha consciência sentimental também. Hoje em dia eu consigo ter uma função de relação de bem mais qualidade. Inclusive, depois que eu comecei a tratar meu TDAH, o meu relacionamento melhorou muito. Muito. Real. Porque eu fiquei mais consciente do que eu tava sentindo e como externalizar da melhor forma possível. E eu sempre achei que eu me expressava bem, mas melhorou muito também na medicação. Mas voltando, o corpo vai buscar aquele estímulo pro resto do dia. Então, assim, dê muito valor pra sua primeira hora do dia. Faça coisas devagar. Então, assim, não pegue no celular por pelo menos os 30 primeiros minutos. Sabe o que eu tô fazendo de manhã? Eu deixo tarefas chatas pra fazer de manhã. E realmente melhora muito o meu dia e a minha produtividade. E é mais fácil pra mim fazer essas coisas de manhã. Não sei se é porque o meu estoque tá ali prontinho pra ser gasto, entendeu? E fica mais fácil. Ou não sei. Apenas não sei. Pra mim fica mais fácil. Pode ser que seja por conta disso que eu falei pra vocês, do lance do estoque. Então, de manhã, eu guardo a louça que eu deixei na lava-louça no dia anterior. Eu troco o tapete de xixi do meu cachorro. Limpo a caixa de cocô do meu gato. Eu botei umas plantas aqui em casa. Eu vou regar as plantas. E o ideal, né, quando eu estava fazendo a minha organização, eu sentava um tempo, pegava lá o meu planner e começava a escrever tudo que eu tinha que fazer no dia. Eu descarregava as coisas que estavam na minha cabeça pro papel, pra escrita. E isso realmente ditava muito pro meu dia ser melhor. Então, controle principalmente os estímulos no começo do seu dia. Que pra mim, fez muita diferença. Outra parada que fez muita diferença é realmente, assim que eu acordar, abrir a janela e ver a luz do sol. Sim, porque eu descobri que tem uma parada que chama ciclo cartesiano, né? O seu relógio cartesiano, que é basicamente o seu corpo entendendo o que é manhã, o que é noite.
noite. Então, tipo, você se expor ao sol nos primeiros minutos do dia, pelo menos uns 5 minutos, assim, faz diferença pra caramba. Eu sei que você não quer pegar um solzinho de manhã, amor, mas faz diferença, entendeu? Tem um canal americano que eu gosto muito. Ele é de um médico, que hoje em dia o canal dele, ele é focado em produtividade no geral. E ele começou recentemente agora uma série falando sobre esses pequenos hormônios e neurotransmissores, essas pequenas coisas, doses, né, químicas do nosso organismo que nos fazem bem. Coisas que a gente precisa manter ali organizadas para viver bem. E ele tá com uma série onde ele já falou de dopamina, endorfina e serotonina. Então, se você é uma pessoa que compreende inglês, eu não tenho certeza se é um daqueles conteúdos que já tem tradução de legenda automática ou eu sou super contra da dublagem por inteligência artificial, mas eu entendo a importância, né, de viabilizar, por exemplo, conteúdos como esse aí pra você poder assistir. Mas eu vou deixar aqui embaixo na descrição, porque é muito legal. O vídeo dele é de uma qualidade absurda e além dele estar falando todas essas coisas, ele já ser um médico e o canal dele ser focado em produtividade há muito tempo, ele também está acompanhado de um neurocientista que explica isso pra vocês, assim, pra caramba. Tem um canal também de um neurocientista brasileiro que eu venho assistindo bastante também, eu não vou lembrar o nome dele, mas ele já é super famoso, que eu vou botar aqui embaixo também, que ele fala bastante sobre o funcionamento do cérebro com dopamina e por aí vai, o porquê que você está se sentindo cansado, o porquê que isso vai. Então, assim, cara, é um papo que eu queria muito ter batido realmente com vocês, porque é uma coisa que eu venho... afeta muito a minha vida hoje em dia mesmo. Me peguei nesses últimos tempos, antes de ter essa conversa com essa pessoa super sábia que eu falei pra vocês, me vendo de novo naquele local de deprimir, porque é a sensação de saber que eu poderia muito mais. Eu sei do meu potencial. E eu só não conseguia fazer, entendeu? Eu tava caindo numa paralisia de novo. Seja ela do TDAH, seja de um possível deprimimento, né? Uma depressão, de novo, uma depressão talvez ficando aguda, o que eu acho que não era o caso. Acho que era realmente só hiperestímulo. São comportamentos, são hábitos que a gente tem que se manter alerta, a gente tem que controlar e a gente tem que realmente entender que o nosso corpo, ele é muito complexo. Mas ao mesmo tempo que ele é complexo, resolver pode não ser, entendeu? Então, e são coisas que estão no nosso alcance. Tipo, por exemplo, um negócio que é muito importante que hoje em dia... Cara, eu era totalmente nada essa pessoa do exercício físico, entendeu? Tipo assim, irmão, eu pesava quase 100 quilos. É um puta papo de coach, gente. Eu sei que é. Mas eu faço questão de falar pra vocês porque eu sei que é um puta papo de coach, só que eu fiz e melhorou minha vida. Então eu quero fazer esse papo de coach pra vocês da perspectiva da pessoa que, tipo, também não acreditava nessa porra, entendeu? Vai fazer um exercício, mano. É foda, às vezes a gente precisa ouvir isso de alguém e eu espero tá podendo ser isso pra você, de te dar um wake-up call, assim, sabe? Tipo, uma chamadão, um taxadão. De, mano, acorda, vai se cuidar, cara. A melhor coisa que você pode fazer na sua vida é você se cuidar. A relação mais importante da sua vida é você com você mesmo, porque é a única que você tem que lidar 24 horas por dia. Então, se cuida, cuida da tua cabeça, cuida do teu físico. Quando eu também consegui ajeitar não só a saúde física com o TDAH, eu senti que a minha vida destrancou, porque ela tava meio trancada. Assim como eu busquei essa minha melhor versão do físico, eu comecei a me interessar a querer correr atrás do corpo. Só que no que afeta o mental. Só que virou essa chavinha pra mim, sabe? De tipo, cara, eu cansei de só não conseguir. Sabe? E por aí vai. Então é por isso que eu vou voltar a me organizar de uma maneira ferrenha com o meu método de organização, anotando as coisas, que é redundante. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso também, que eu acho super interessante. Um método pra tentar combater a procrastinação pra quem tem TDAH. Funciona pra mim. Várias pessoas também, quando eu comentei disso no meu Instagram, no meu canal de games, em live, pediram pra eu explicar como é que eu ando me organizando, porque realmente é bem legal, por mais que eu não tenha mantido. Isso é culpa minha e não do método. O método funciona, tanto que foi o melhor mês da minha vida. Real! Quando eu me organizei ali, eu fiquei tipo, caramba, como eu tô leve, nossa, tudo meu tá anotado, eu sei da minha vida inteira. Foi realmente uma displicência da minha parte mesmo, que é uma responsabilidade minha ter deixado essa peteca cair, de certa forma, mas eu vou voltar e ponto. É isso que a gente tem que botar na cabeça, tá ligado? A gente tem que ser um pouco delulu nisso, né? Delusional, um pouco ilusório. Mano, tu vai conseguir, ponto, acabou. Inclusive, isso aí é uma das coisas que fazem bem também, tá? É expressar gratidão. Ajuda bastante também no negocinho dos hormôniozinhos aí. As coisas são tão simples, são mais simples do que a gente imagina. A gente realmente só não faz porque a gente tá hiperestimulado e às vezes julgando demais outras pessoas que já estão fazendo, pensando, ai, não, a gente é responsável por muita coisa. O meu TDAH, ele é uma grande característica da minha vida. Ele faz realmente parte de mim, ditou por muito tempo a minha identidade. Só que depois dessa conversa que eu tive real, foi aquela amiga, sabe, de certa forma que eu tive que ouvir, que não vai te dar uma maciada, irmão. Você é responsável sim.
Então é um negócio que eu cansei. Eu quero ajudar o máximo de pessoas possíveis também a entender um pouco mais sobre a sua cabeça e dizer que tá tudo bem, você consegue contornar. É um processo, você não vai querer também só subir toda hora. Tem que acreditar no processo. Você vai subir uma hora, você vai cair. Depois você vai subir de novo. O importante é todas as vezes que tu cair, tu fazer, tá, agora vai. E se alguém virar pra você e falar assim, você sempre fala que agora vai. E eu sempre vou falar que agora vai. Porque se eu não acredito que agora vai, meu amor, quem é que vai acreditar que agora vai, entendeu? Então todas as vezes eu vou olhar pra mim mesma e vou falar, quer saber essa porra? Agora vai. Não foi? Vai ser na próxima. Agora vai. Então assim, tentem correr atrás realmente de não se hiperestimular. Às vezes você que tá achando aí que tem um TDAH ou coisa do tipo, às vezes você não tem, entendeu? Às vezes você só tá com esse lance da sua dopamina realmente toda desregulada, que é uma coisa que o TDAH já tem por natureza, né? Como vocês viram aqui nos livros, e ele é muito mais complexo do que isso que eu falei nos livros. É só a temática, né, que eu quis trazer um pouco aqui pra vocês, que anda impactando muito a minha vida. E eu digo por experiência própria. Pô, esses dias, mano, aqui deitada na cama, fiquei até 5 horas da manhã jogando Pokémon TCG. E eu sabendo que eu não devia fazer isso, só que eu não conseguia parar. Por quê? Hiperfoquei. Por quê? Porque a dopamina tava ali, entendeu? Então tudo nessa vida, principalmente desenvolvida, tecnológica, né? Agora que a gente tem aí dos anos 2000, na verdade até mesmo antes disso, né? Com substâncias e tudo mais, a autora fala disso aqui nesse livro dos remédios pra dor, de drogas sintéticas e até mesmo a drogas mais naturais e tudo mais que já existem há muitos anos, né? Milenar. São coisas que fazem a gente sentir coisinhas que dão dopamina. E aí, a cada dia que passa, são novos estímulos que vem chegando pra gente. Então, a gente tem que ficar um pouco alerta nisso. E realmente ter o autoconhecimento, inclusive foi uma das coisas que eu ouvi nessa conversa, você tem que ter o autoconhecimento de entender o que é seu e o que não é. É tipo assim, irmão, eu sei que eu não sou essa pessoa down, pra baixo, ou se eu não sou, eu não quero continuar sendo. Então eu tenho que ter a autoconsciência e a autorresponsabilidade de me mexer pra sair desse lugar. E eu vi um vídeo nas timelines infinitas de uma coisa que me lembrou. Tudo aquilo que você não muda, que te incomoda, você escolhe. Aquilo ali pra mim, mano, fez um puta que pariu, pode crer. Tudo aquilo que te incomoda, que você não se mexe pra mudar, você está escolhendo. Então assim, eu tô lendo os livros, tô tentando entender, eu tô tentando fazer, tirar esse poder que as redes sociais têm sobre mim. Eu sou o que sou, graças às redes sociais. Mas eu não preciso realmente me hiperestimular com redes sociais. Tem vários conteúdos bacanas, igual esse aqui que a gente tá tendo, que eu espero que esteja sendo pra você um conteúdo que te agregue, que te evolua, igual vários outros criadores que eu citei aqui, né? Porque a internet é boa por conta disso. Ela conecta a gente e nos ensina algumas coisas, né? Porque troca é nada sem ensinamento, sem absorção. Então, tipo, a internet é boa por conta disso, mas em tudo na nossa vida em excesso prejudica. Então, eu queria tocar nesse assunto pra abrir um pouquinho aí, quem sabe, sua mente, pra você se auto-questionar de tipo, cara, será que eu realmente tenho TDAH? Se eu tiver, eu vou correr atrás de uma ajuda, que realmente melhora. Eu posso dizer que melhora. Eu não falei tanto assim, né, dos momentos de melhora hoje em dia, porque eu tô num momento de me reestruturar, mas eu vou me reestruturar e vou conseguir falar pra vocês de uma maneira bem mais positiva de várias outras paradas que depois que eu comecei meu tratamento medicamentoso e comecei também o meu tratamento em terapia, de como a minha vida melhorou. Melhorou em várias questões, né? Eu falei algumas aqui, mas assim, tá longe do potencial que pode ser, porque o remédio não faz milagre, mano. Não faz milagre. E eu sei que agora it's on me, sabe? A bola tá do meu lado da quadra. Levantaram, eu tenho que atacar, né? Não é cortar, é atacar. Eu aprendi isso já, senão não fale. Tipo, é a cortada, você tá atacando. O grande lance, mano, é isso. Espero que esse vídeo longo, essa nossa grande conversa que a gente teve aqui, realmente te agregue em alguma parada, que você ligue aí um sinal vermelho pra algum comportamento seu que possa estar te prejudicando, pra você ficar ciente que às vezes a sua baixa energia, a sua procrastinação, a sua falta de ânimo pode ser um super estímulo. E se não for também, você procure ajuda de um psiquiatra, de um psicólogo, que você entenda que, cara, tem saída, sabe? E foi o que eu falei, dessa vez vai. Se não for, da próxima vai. Porque tem que sempre continuar indo, entendeu? Acredita nisso. Então, gente, eu acho que eu já me estendi demais aqui. Eu peço desculpa pra vocês realmente se o vídeo fica um pouco maçante. Na edição eu sempre tento dar uma enxugada, mas eu peço desculpa se ele fica maçante, se ele fica, tipo, redundante, se às vezes eu falo demais, se eu falei alguma bosta, mas a ideia é essa, sabe? Porque é muito vivo na minha vida, né? Hoje em dia, essa parada da procrastinação, do TDAH, dos esquecimentos, das dificuldades, das barreiras. Eu tenho que parar, a gente tem que
vigiar a nossa língua sempre também, né? Que palavra tem poder, meu amor. Palavra tem poder. Eu vi uma analogia que é assim, você colocou um lobo numa sala com sol e uma sala fechada. Qual lobo vai sobreviver? Aquele que você alimenta. Então, se eu ficar falando que o meu problema, eu tenho um problema, eu tenho essa dificuldade, eu não sei o que, não sei o que lá, blá, 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 esqueci, eu não vou conseguir. Cara, a gente dá voz pra essas paradas, entendeu? Então, eu tenho que parar com isso. Eu tenho esse obstáculo. E obstáculo são passáveis. Porra, é isso. Eu vou desenvolver a habilidade necessária pra passar esse negócio. Então, eu espero que essa nossa conversa tenha sido tão gostosa quanto o primeiro vídeo. Quero agradecer real todo mundo pelo feedback que esse canal teve logo no primeiro vídeo. Do fundo do meu coração, cara, eu sabia que ia ser uma parada legal, porque eu sempre soube, sempre senti. Mas, mano, vocês superaram todas as expectativas. Mas eu quero agradecer todo o carinho, toda a conexão. Ai, cara, só me deu mais vontade de fazer acontecer. Porque vocês gostaram tanto, vocês falaram, Malena, é isso, a gente quer. Que eu vou fazer não só por mim, porque me faz bem isso aqui. Pô, terapêutico falar essas coisas, mas não substitui a terapia, vai lembrar, faça terapia, se você tiver oportunidade, faça terapia. Espero que você saia daqui com reflexões, pontos a melhorar, também que tenha saído leve. E, gente, muito obrigada. Deixa aqui embaixo um comentário do que você achou, vamos compartilhar essa ideia, vamos fazer disso aqui realmente uma comunidade. Se você não é inscrito, se inscreve pra gente continuar tendo esses papos reais, essas conexões bacanas. E só pra deixar claro, estamos no Spotify também, vocês pediram e eu coloquei. Quero agradecer a todo mundo, a gente vai ficando por aqui. Muito bem, Abrexi. Um beijo, loira, e eu fui.